Tal como prometido, a Escola Bíblica volta a estar no ar, quer no Hope Channel Portugal, quer também pela Rádio RCS. É sempre um privilégio muito grande podermos estar consigo. Já sabe que nos poderá acompanhar em qualquer hora do dia, em qualquer parte do mundo. Basta passar pelos Facebook da Rádio ou da Hope Channel, encontrando-nos lá todos os dias, porque queremos trazer até si o que de mais importante nós descobrimos no livro de Romanos. É este o livro da Bíblia que estamos a estudar ao longo destes episódios, porque ainda temos muito para contar sobre o livro de Romanos. Precisamos sempre de ter connosco o nosso convidado permanente, o pastor Pedro Esteves. É com ele que nós conversamos. Olá Pedro, mais uma vez obrigado por estares connosco. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos tentar compreender alguns dos termos, das expressões mais importantes na linguagem bíblica, especialmente em Romanos, claro, para falar de justificação pela fé. Compreender essas expressões pode ser muito importante para compreender este tema. Vamos então procurar um versículo que tenha exatamente estas expressões para podermos aqui comentá-las. E o versículo é exatamente o que está escrito em Romanos capítulo 3, o versículo 24. Siga a leitura que fazemos a partir do nosso quadro, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pedro, realmente este versículo usa expressões muito ricas, podemos assim dizer, isto dentro do contexto do que é o Evangelho. Existem expressões como justificados, graça, redenção. Como é que nós podemos explicar a ligação que existe entre estes conceitos? Realmente existe uma ligação. São conceitos teológicos, claro, que têm um peso significativo dentro da linguagem do apóstolo Paulo e até de uma forma mais transversal em toda a linguagem bíblica. E eles obviamente estão ligados uns com os outros. Quer dizer, compreender bem um dos termos ajuda-nos, ou um dos conceitos, ajuda-nos obviamente a compreender melhor outros conceitos, porque eles estão de facto ligados. Talvez eu proponho mesmo que o que possamos fazer no programa de hoje é olhar para esta expressão do apóstolo Paulo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós percebemos que há realmente aqui uma ligação entre estas várias dimensões. Talvez possamos tecer aqui alguns comentários e explorar ideias a propósito de cada um destes temas. Vamos começar pelos justificados. Justificados. O apóstolo começa, obviamente que este é o grande tema global que estamos a estudar, e o apóstolo diz que somos justificados. A seguir vai usar outras expressões, começando gratuitamente pela sua graça, e depois qual é o meio que nos permite fazer isso, que é a redenção que há em Cristo. Mas debrucemos um pouco aqui na expressão justificados. O que significa ser justificados? Obviamente que ser justificado implica a ideia de ser declarado justo. É uma ideia ativa esta, implica que a pessoa, se foi justificada, quer dizer que ela já esteve na condição de não ser justificada. Logo, antes de uma pessoa ser justificada, o que é que ela é? Antes desse processo se exercer, a pessoa é injusta. Portanto, ela é declarada injusta. Na linguagem bíblica, a pessoa injusta é aquela que está fora da condição, da possibilidade de ser aceito por Deus. Ou seja, nós podíamos dizer, tornou-se inocente. Não sendo inocente por natureza, consegue chegar a esse estatuto, não é? Precisamente. A pessoa que era totalmente inaceitável diante de Deus, pela sua condição, a sua culpa, se há um processo através do qual ela é justificada, isso quer dizer que ela é declarada justa. Então, a questão não é tanto como é que a pessoa obteve a justiça, se ela é justificada, alguém a declarou justa. E quem é que pode declarar essa pessoa? E, portanto, o que a Bíblia nos ensina é que não é a pessoa que se declara justa. Portanto, esta imagem talvez agora nos ajude a compreender melhor a diferença entre justiça pelas obras da lei e a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa não pode fazer nada nem apresentar nada pelo qual diga, ok, está aqui um documento ou eu alcancei alguma coisa e eu a partir de agora declaro-me justo. Esta formulação é impossível de fazer. A pessoa tem de ser por outro, e este outro é por Deus, declarado justo, para que se torne aceitável diante de Deus. Eu gostava de introduzir aqui uma ilustração que nos pode acompanhar aqui ao longo da explicação e talvez até em alguns próximos episódios, porque é talvez assim muito terra a terra. Há um contexto onde ainda hoje nós usamos a palavra justificado, que tem a ver com o contexto escolar,
quando nós, os nossos filhos, quando estamos na escola, se faltamos a uma aula, obviamente que há uma penalização. Sabemos que as regras determinam, por exemplo, que há um número limite de faltas. A pessoa pode faltar algumas aulas, mas há uma pequena conta que está feita e a pessoa tem um limite. Por isso é que existe a figura de faltas justificadas. Ou seja, se justificar as faltas, não está dentro do processo. A penalização. Enfim, e as consequências vão ser apagadas. Então, isso talvez nos ajude a compreender. Se eu falto a uma aula, quer dizer que efetivamente eu estou em falta para com o sistema, para com o professor, para com o sistema de ensino, eu estou em falta. Porque era suposto eu estar e não estive lá. Portanto, eu estou numa condição de desfavor. Isso aí ninguém me pode retirar. Se era suposto eu estar e eu não estive, já ninguém me pode retirar essa culpa, vamos dizer assim. Estou numa condição de faltoso. Ok. Agora, quando por algum meio eu sou a falta é justificada, o que é que esse processo vai permitir? Que eu, ao ser declarada justa a razão pela qual eu faltei, automaticamente eu não vou sofrer a penalização. Quer dizer que o professor não vai prejudicar a minha nota, quer dizer que a minha avaliação e o meu processo, digamos, educativo não vai ser prejudicado pelo facto de eu faltei. Eu efetivamente faltei, mas alguém declarou como justificável e a partir desse momento eu deixo de estar naquela condição que eu estava anteriormente. Por isso, vamos avançar agora para a segunda expressão que aqui nos aparece, que é a expressão graça. Como é que esta justificação se vai processar? O apóstolo Paulo escolhe esta formulação, é gratuitamente pela sua graça, que é quase um pleonasmo, porque isto são duas expressões que são mais ou menos equivalentes, porque graça também implica um favor imerecido ou gratuito. Claro. É isso que graça implica, ou seja, implica que o favor que me foi concedido foi de forma graciosa, ou seja, eu não pude retribuir alguma coisa. Por isso é que Jesus é o expoente máximo da graça de Deus. Porque foi um favor que foi concedido a toda a humanidade sem que fosse merecido. Nós não dissemos algo do género, não, nós queremos que Jesus venha à Terra porque nós precisamos e temos razões para isso. Não, nós não merecíamos isso. Não estávamos em condições de pedir a Deus que encarnasse num homem e que aceitasse viver e fosse morto. Nem podemos retribuir. Nem temos capacidade para retribuir tal favor. Agora, usando ainda a nossa ilustração, eu poderia dizer o seguinte. Ok, existe a tal figura de uma falta, uma aula onde eu não fui, e pode ser justificada. Mas há um problema, é que eu não tenho uma razão válida para a justificação. Vamos imaginar este cenário. Nas aulas, de facto, existem meios para eu trazer uma justificação. Pode vir assinada por um médico. Mas o cenário aqui, qual é, em termos espirituais? É que o cenário é que eu não tenho uma razão válida. Eu não posso dizer, ok, eu faltei, mas foi por esta razão. Ok, então eu sou declarado justo porque eu tenho uma razão. Mais uma vez, aí seria alguma coisa que está em mim. Claro. Então, para que seja possível ainda assim eu ser justificado, o que é que tem que entrar em processo aqui? O professor terá que ser gracioso comigo. Então, eu não tenho nenhuma justificação minha para lhe apresentar. Mas o professor vai dizer, em vez de olhar para a minha realidade, o professor vai dizer, ok, eu assumo a responsabilidade, caem sobre mim as responsabilidades, mas eu vou justificar a falta. Então, é a graciosidade daquele que tem poder para me julgar e me avaliar que me vai permitir entrar dentro desse processo e ser declarado justo. E é assim que nós podemos compreender o processo da justificação. Ou seja, justificados, depois temos a graça e é a redenção, não é? Que implica, literalmente, aliás, ser redimido implica ser afastado da destruição. São duas expressões que implicam isso. E, portanto, o processo de justificação, através da graça de Cristo, retira-me da possibilidade de ser destruído ou quebrado, que é literalmente o significado. Porquê? Porque Jesus foi quebrado no meu lugar. Não temos mais tempo, mas podemos, numa frase, deixar um apelo ou um desafio. E hoje deixo um apelo prático, digamos, uma aplicação à nossa vida do que dissemos aqui, e deixo o desafio de sermos graciosos com os outros, com a nossa família, com os nossos amigos, talvez com um colega de trabalho. Reconhecemos que Deus, através de Jesus, já foi gracioso connosco muitas vezes sem nós merecermos e por isso a melhor maneira de retribuirmos é também espalharmos graça àqueles que estão à nossa volta. Esta é, sem dúvida, a melhor forma de terminarmos mais um episódio da Escola Bíblica. Fica aqui este desafio, este conselho
pratique-o na sua vida diariamente, seja feliz e já sabe, nós voltamos com a Escola Bíblica no nosso próximo episódio, quer no Hope Channel Portugal, quer também pela rádio. Até lá.